a presença de todos os presentes, informar que a sessão ordinária está sendo transmitida pelas mídias sociais da Câmara Municipal, no YouTube e no Facebook. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 1ª, 1060ª, 34ª sessão ordinária do dia 1º/7/2025. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 6 de maio de 2025. Peço dispensa da leitura da ata. Coloco o pedido de dispensa da leitura da ata em votação. Peço aos contrários que se levantem e os favoráveis que permaneçam sentados. Fica acolhido o pedido de dispensa. Coloco a ata da sessão do dia 6 de maio de 2025 em votação. Peço aos contrários que se levantem e aos favoráveis que permaneçam sentados. Fica a ata aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 20 de maio de 2025. Peço dispensa da leitura da ata. Coloco o pedido de dispensa da leitura da ata em votação. Peço aos contrários que se levantem e aos contrários... Peço aos contrários que se levantem e aos favoráveis que permaneçam sentados. Fica acolhido o pedido de dispensa. Coloco a ata da sessão ordinária do dia 20 de maio de 2025 em votação. Peço aos contrários que se levantem e aos favoráveis que permaneçam sentados. Fica a ata aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão extraordinária do dia 9 de maio de 2025. Peço dispensa da leitura da ata. Coloco o pedido de dispensa da leitura da ata em votação. Peço aos contrários que se levantem e aos favoráveis que permaneçam sentados. Fica acolhido o pedido de dispensa. Coloca a ata da sessão extraordinária do dia 9 de maio de 2025 em votação. Peço aos contrários que se levantem e aos favoráveis que permaneçam sentados. Fica a ata aprovada. Peço ao senhor primeiro secretário, por gentileza, que faça a leitura das matérias constantes na pauta do expediente da sessão. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, Salense FM, principalmente o pai aqui presente, o Bitinha, sempre um prazer tê-los aqui. Uma boa noite a todos. Ofício número 113 de 2025, do Executivo Municipal, senhor prefeito Fábio Godoy Gratton, encaminhando o projeto de lei número 69 de 2025, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências, no valor de R$50 mil, para a construção de playgrounds em praças públicas. Despacho à ordem do dia. Ofício número 103 de 2025, do Executivo Municipal, prefeito Fábio Godoy Gratton, encaminhando o projeto de lei número 70 de 2025, que abre no orçamento vigente o crédito adicional especial e dá outras providências, no valor de R$59 mil, para a construção de playgrounds em praças públicas. Despacho à ordem do dia. Ofício número 114 de 2025, do Executivo Municipal, prefeito Fábio Godoy Gratton, encaminhando o projeto de lei número 71 de 2025, dispõe sobre o plano plurianual de ações governamentais do município de Salos Oliveira para o período de 2026 a 2029. Despacho às comissões para parecer. Ofício número 61 de 2025, do Executivo Municipal, prefeito Fábio Godoy Gratton, encaminhando o projeto de lei número 47 de 2025, que dispõe sobre a autorização para a abertura do prolongamento da rua Adriano Ferriani, em Salos Oliveira, e da outras providências. Despacho à ordem do dia. Ofício número 587-91837, do Superintendente dos Correios, senhor Guilherme Alves Barbosa, comunicando a nova codificação postal, o CEP das ruas de Salos Oliveira, São Paulo. Despacho para conhecimento plenário. Ofício contábil número 12 de 2025,
da diretora de Finanças da Prefeitura Municipal, senhora Franciele Furlan, encaminhando para conhecimento o balancete da receita e despesa da Prefeitura Municipal no mês de abril de 2025. Despacho para conhecimento do plenário. Ofício do presidente da Casa do Vovô Salense, senhor Dair de Andrade, encaminhando o balancete financeiro da entidade do mês de maio de 2025. Despacho para conhecimento do plenário. Ofício do presidente da Casa da Criança Salense, professora Maria Aparecida Domingues de Almeida, senhor Tiago de Oliveira Bordonal, encaminhando o balancete financeiro da entidade do mês de maio de 2025. Despacho para conhecimento do plenário. Ofício número 15 de 2025, da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salles de Oliveira, senhora Ana Carolina Mantuani Lemes, encaminhando o plano de ação e o plano de aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente para o biênio de 2025 e 2026. Despacho para conhecimento do plenário. Convite da chefe do Departamento de Turismo, senhora Tatiane Martins de Souza da Silva Felipe, e do chefe do Departamento de Cultura, senhor Evandro Martins Mioto Júnior, convidando os senhores vereadores, familiares e a população salense para a realização do Festival Gastronômico de Inverno nos dias 11 e 12 de julho de 2025, a partir das 19 horas na Praça Santa Rita. Despacho para conhecimento do plenário. Convite das escolas Semeio Tacílio Ferreira da Silva e EMEI Valdir Turim para o Arraiá dos Pequenos, a realizar-se no dia 8 de julho de 2025, às 18 horas, na quadra da EMEI Valdir Turim. Despacho para conhecimento do plenário. Projeto de lei número 68 de 2025, de autoria do vereador Fábio Henrique Borges, que cria Semana Conecta 60+, Semana Municipal de Segurança Digital para idosos do município de Salles de Oliveira e da outras providências. Despacho à ordem do dia. Indicação número 131 de 2025, de autoria do vereador Michel Fabiano de Oliveira, ao Executivo Municipal, solicitando que seja feito um estudo para implantar mais faixas de pedestres nas vias em volta da EMEI Valdir Turim, para garantir uma travessia mais segura das crianças e dos seus acompanhantes após o fim das aulas. Indicação número 132 de 2025, de autoria do vereador Marco Aurélio Balugli, ao Executivo Municipal, solicitando que seja disponibilizado transporte para atender alunos que estudam nas universidades de Ribeirão Preto no período diurno. Indicação número 133 de 2025, de autoria do vereador Marco Aurélio Balugli, ao Executivo Municipal, solicitando que seja adotado um método ou baixa, para auxiliar no combate à dengue em nosso município, conforme anteprojeto de lei que segue em anexo. Indicação número 135 de 2025, do vereador Luiz Roberto Saia, ao Executivo Municipal, solicitando a compra de 2 veículos do tipo van para o Departamento de Saúde a serem utilizados no transporte de pacientes. Indicação número 136 de 2025, de autoria do vereador Michel Fabiano de Oliveira, ao Executivo Municipal, solicitando o envio de projeto de lei que reconstrua e estruture e regulamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, no município de Salles de Oliveira, prevendo o custeio tripartite União, Estado e Município, aquisição de nova viatura padronizada e composição da equipe mínima habilitada em atendimento pré-hospitalar. Ofício do vereador Marco Aurélio Balugli, número 2 de 2025, ao Executivo Municipal, senhor Fábio Goragraton, solicitando cópia integral do processo licitatório que tratou da contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação asfáltica e instalação de rede e aparelhos de drenagem na Avenida Dalcir Borsato. Ofício da Câmara Municipal número 39 de 2025, ao Executivo Municipal, senhor Fábio Goragraton, encaminhando o autógrafo número 2545 de 2025, ao projeto de lei número 67 de 2025, aprovado na sessão ordinária do dia 17 de junho de 2025. Ofício da Câmara Municipal 40 de 2025, ao Executivo Municipal, senhor Fábio Goragraton, encaminhando para conhecimento e atendimento as indicações de números 120 a 130 de 2025, de autoria dos vereadores Fabiano Estevão da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia, Luizinho, Marco Aurélio Balugli, Michel Fabiano de Oliveira, Natália Fernanda Martins e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, apresentados na sessão ordinária do dia 17 de junho de 2025.
Coloca a palavra livre para o que foi lido no expediente. Passando a ordem do dia, gostaria de colocar em discussão o projeto de lei 47/2025, que dispõe sobre a autorização para abertura do prolongamento da rua Adriano Ferriani Salles Oliveira e da outras providências. Passo a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Marco Aurélio Balugli. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pela Salência FM, pelas mídias. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes, senhor Nelson, Bitinha. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse projeto. E ele, para mim, retrata algo que a gente já vem solicitando há tempos aqui, que é aquele cuidado por parte do executivo para que envie, né, essas documentações aqui para apreciação da Câmara. Não que a gente também não possa solicitar novos documentos, mas eu gostaria de, posteriormente, fazer a leitura aqui de alguns trechos das justificativas para esse projeto de lei, de prolongamento dessa rua. Então, como eu digo que é um belo exemplo, e infelizmente um exemplo disso, né, porque a gente vem cobrando que tenha-se mais cuidado, tenha-se mais zelo com a documentação que venha para cá, para que a gente possa também analisar da maneira correta, possa ter maior celeridade nos assuntos, que esse aqui mesmo é um projeto que já está na casa há determinado tempo. Mas, enfim, esse é um primeiro ponto que eu queria abordar sobre isso. E agora vamos à parte aqui também que mais interessa, digamos assim, né? Eu vou ler aqui trechos, primeiramente, da exposição de motivos que foi encaminhada pelo Executivo sobre esse projeto. A presente proposta de lei justifica-se pela necessidade de promover o desenvolvimento urbano e melhorar a infraestrutura viária local, visando atender ao crescimento ordenado da cidade e às demandas da população por maior acessibilidade e fluidez no trânsito. Primeiro ponto. Segundo trechinho aqui. A expansão racional da malha viária como forma de garantir melhores condições de mobilidade para os cidadãos. Terceiro trecho. A medida também contribuirá para a descentralização do tráfego, aliviando o fluxo em vias atualmente congestionadas. Congestionadas, hein, gente? Então, vamos lá, agora os comentários sobre isso. Como é que nós vamos aqui votar um prolongamento de uma via, que eu acredito que seja necessário quando feito da maneira correta? Mas, gente, eu estou falando aqui como munícipe, como vereador e como um profissional da área. Sou engenheiro civil, como vocês sabem, não preciso ficar repetindo aqui, mas estamos lá, estamos falando de novo. Como que nós vamos votar favorável a isso, sendo que nós estamos criando, se isso aqui for realmente aprovado, uma rua sem saída? Então, como que eu vou melhorar o fluxo e acessibilidade de um local, criando uma rua sem saída, vereadora Natália? Pode me explicar? Acredito que não, né? Não tem como explicar, gente. Vocês me desculpem, mas isso aqui assim, eles devem estar brincando com a nossa cara aqui nessa casa. Não estão tendo cuidado, como eu falei inicialmente, em mandar projetos aqui que tenham pelo menos uma justificativa plausível. Como que a gente vai aprovar isso aqui? Não faz sentido algum. Então, assim, essa foi a exposição de motivos por parte do Executivo. E, juntamente, eu em conversa com o presidente, Thiago, nós solicitamos, né, uma explicação, um parecer técnico da engenharia também. E me causou estranheza também esse parecer técnico, porque, abre aspas aqui agora também, fala aqui, prevenindo eventuais situações de descontinuidade que poderiam comprometer o planejamento e o ordenamento territorial. Meu, vocês me desculpem, não dá, não dá. Como é que você cria uma rua sem saída e fala que está prevenindo a descontinuidade? Não consigo, isso que não entra na minha cabeça. Como morador, me causa revolta, como vereador, pela questão de mandar um projeto desse para a nossa apreciação, e como profissional da área. Não faz o mínimo sentido. O sentido disso aqui é o quê? É o proprietário da terra, obviamente, tá otimizando lotes para depois poder tá vendendo. É essa a justificativa, só que não veio essa justificativa aqui no papel.
Não me interessa saber de quem que é a área, interessa a gente fazer um planejamento para o nosso município. E não está tendo. A gente está vendo que, por parte do Executivo, pelo menos, não está vindo dessa maneira. Outra parte aqui, da justificativa da engenharia. Facilita o acesso para serviços públicos. Eu gostaria que me informassem como que você facilita o acesso em uma rua sem saída. Como que um caminhão de lixo, se vocês olharam, acredito que todo mundo tem olhado aqui, né, o projetinho, né? Como que um caminhão de lixo vai entrar e sair dessa rua? Dando ré. Porque o retorno que eles colocaram no final dessa via aqui, ele é conhecido de forma técnica na engenharia por cul-de-sac. Esse tipo de retorno, a não ser que você faça ele com um tamanho suficiente de raio, de diâmetro, um veículo, né, com dimensões maiores aí do que veículos de passeio, vai ter que entrar e sair de ré. Então, como que vai facilitar um acesso, por exemplo, para a coleta de resíduo sólido urbano, famoso caminhão de lixo? Não vai facilitar. Como que vai facilitar o acesso para um possível caminhão que vai levar um oxigênio para algum morador dessa rua? Não vai facilitar. Vamos pensar num caso pior ainda, né? Que a gente está aqui para pensar, obviamente, nos melhores e nos piores casos, né? Isso é o planejamento devido, né? A gente não pode pensar num mundo em mil maravilhas, tem que pensar também com problemas. Uma ambulância indo socorrer alguém que tem se acidentado, alguém que passou mal em alguma casa, no final dessa rua, por exemplo. Vai entrar e vai sair de ré? Isso é mobilidade urbana? Vocês me desculpem, mas eu desconheço. Então, assim, é uma falta de respeito mandar isso para essa casa com esse tipo de justificativa. Falar que vai estar facilitando isso, aquilo, agregando para o nosso município, mas muito pelo contrário. Isso aqui está indo totalmente contra o crescimento ordenado do nosso município. É revoltante, senhores. E, obviamente, eu já acho que nem preciso falar, mas eu vou ser contrário a isso aqui, pela maneira como foi enviado. Não pelo fato do prolongamento da rua, que eu acho que é de direito, ok, se for aprovado e tudo mais, só que de uma maneira correta, gente. Por que ele não foi lá, o pessoal, quando fez a solicitação para a prefeitura nos refez essa solicitação, por que eles não fizeram a saída dessa rua, paralelo à área onde nós temos a quadra lá do Jardim Paraíso? Poderia ficar um cruzamento ali não tão adequado. Ok, fizesse um sentido único na via, se fosse o caso, mas pelo menos uma entrada e uma saída. Isso é o mais racional, gente. Não existe, não existem essas justificativas para o que está sendo criado. Essa criação, esse tipo de rua, é possível de ser feito? Sim, é possível. Mas não vem com esse tipo de justificativa, não faz o mínimo sentido. Então, assim, o que a gente pode falar para um morador do Jardim Paraíso? Caso essa lei for aprovada, obviamente. Parabéns, vocês ganharam mais uma rua sem saída. É mais alguma coisa que vai ser criada para o nosso município que vai gerar transtorno. Pode gerar transtorno, né? Acredito. Tem assim, não vou falar com toda certeza, porque ainda não foi criada, né? Espero que não seja. Mas, se criada, é isso que vai acontecer. Então, deixo aqui meu voto contrário, obviamente, né? Quando for chamado para isso, mas a minha exposição de motivos como morador, vereador e profissional da área. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Natália Martins. Boa noite a todos no plenário, boa noite a todos que nos assistem aqui. Boa noite a todos também que nos acompanham através das redes sociais, também do Facebook e da Salência FM. Primeiro, queria agradecer o vereador Marco, né, que desde o começo, quando o projeto chegou a essa casa, já vem explicando, né, tecnicamente a situação ali da rua. E hoje a gente, conversando, comentamos, né, que eu acredito, né, que a gente pode usar aquela expressão que o papel aceita tudo, mas nós não podemos, não devemos aceitar tudo. Você falou do Jardim Paraíso, todo mundo sabe, eu trabalho na creche, o Tacílio, e o vereador Alessandro sempre me diz, né, que quando foi para construir aquela creche ali, os vereadores alertaram o executivo
de que não daria certo porque já tinha um prédio público ali, que é o ESF, e não tem saída. E ali é o verdadeiro caos no trânsito, porque o fluxo de crianças, o fluxo de ônibus, de pacientes, eu já vi ônibus da prefeitura batendo em carro de pai de alunos, eu já vi carros estacionados onde não pode, na garagem dos munícipes dali. Então, eu acredito, né, embora não tenha ali, mas tem a quadra, tem a parte institucional ali, eu acredito que vai ser, novamente, né, já disse, caso aprovado, mais um problema ali de mobilidade, de trânsito no Jardim Paraíso. E várias solicitações já foram pedidas, né, para ver se consegue algo para amenizar aquela situação, e ainda até hoje nada foi feito. Então, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa, caso seja dessa forma, como o senhor explicou. Obrigada. Com a palavra, o vereador Luizinho. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Também não poderia deixar de entrar dentro do assunto do projeto 47, onde o vereador Marco, muito feliz dentro da sua explicação. Vale se lembrar também, deixar bem claro aqui para a população, que desde quando esse projeto chegou nessa casa, o vereador, por ter uma capacidade técnica, né, sempre pediu respostas. O projeto veio sem o mapa, depois chegou com o mapa, depois veio com uma outra exposição de motivo. E hoje chega aqui nessa casa para a votação. É de grande importância e valência, né, vamos dizer assim, ter uma pessoa que consegue ter uma visão diferenciada, e foi isso que ele trouxe, é isso que ele explicou para nós, e parabéns, vereador. É motivo dessa casa se orgulhar de pautar e ter uma análise técnica do que está se fazendo. E não simplesmente mandar em exposição de motivo letras e palavras para inglês ver. Nesse sentido, hoje, com o profissional, falando do seu profissional e tirando do seu lado vereador, essa casa tem o privilégio de ver uma realidade de um projeto mal elaborado. Tomara eu que não seja para beneficiar ninguém, mas a gente tem que se atentar. Várias situações aqui, onde o senhor mencionou uma coleta de lixo, onde o senhor mencionou o caminhão de cilindro de oxigênio ir a esse local, onde o senhor mencionou uma ambulância tendo que entrar nesse local em estado de emergência. Então, é isso que a gente tem que criar uma situação. O desenvolvimento da nossa cidade ele tem que ser diferenciado. Vale se dizer em várias reuniões que a gente já falou várias vezes de plano diretório, que a cidade foi feita de maneira errada, e a gente não pode errar nesse momento de hoje. Tem vários trechos da nossa cidade que foi feito, sim, de maneira irregular no passado, e a gente não pode hoje aprovar esse projeto e amanhã a população que mora e a nossa cidade pagar pelo erro. Então, claro que serei contrário a esse projeto. E obrigado mais uma vez, vereador, por trazer a experiência profissional sua para dentro dessa casa e ajudar no desempenho desse projeto. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Luiz Roberto Saia. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa falada e escrita, meus amigos aí, Nelson, Bitinha, todos presentes. Sejam muito bem-vindos. Também gostaria de parabenizar as pessoas que me antecederam, principalmente o Marco. Haja visto que aquele bairro ali, quando foi feito, já tem vários problemas. Já tem mais problemas do que solução. E nós, como vereador, como o vereador Luizinho falou, nós não pode levar mais um problema para frente, né? Então, eu vendo aqui essa exposição de motivos, como o vereador disse, eu acho que, já que era para ser verdadeiro, não colocava essas palavras que colocou aqui, né? Acessibilidade com uma rua morta.
Sendo que lá tem várias ruas mortas, né, Marco? Ali eu não sei, mas você tem que ter propriedade ali. Só se abrir ali na propriedade sua, vai liberar bastante rua, né? Mas isso aí é em loco, brincando, você não vai fazer isso não. Então, por esse motivo e por outros mais, eu acho que a gente tem que ter sensatez, tem que ter hombridade. Eu peço aí ao presidente, aos nobres pares, eu peço vista do projeto e que eles coloquem realmente a justificativa correta. A rua é sem saída, a rua é sem saída. Então, coloque o projeto da maneira que tem que ser. Porque dessa maneira que está aqui, se for colocar em votação hoje, também serei contra. Então, eu peço aí ao presidente que vista do projeto. Coloco o pedido de vista do vereador Luiz Roberto Saia em votação. Então, peço que os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Fica o pedido de vista aprovado. Gostaria de colocar em discussão o projeto de lei 69/2025, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Passa a palavra aos vereadores. Com a palavra, vereador Alan Felipe dos Santos. Mais uma vez, boa noite. Referente ao projeto 69, e inclusive já vou me adiantar e também falar sobre o 70, então sobre o projeto 69 e 70, que trata-se de instalação de playgrounds aqui no nosso município. Acho que todos que fizeram campanha, que adentraram aos bairros, às casas, ouviram muito esse apelo nos nossos bairros, né? Playgrounds para as nossas crianças aproveitarem, para ter onde ir, para sair um pouco do celular, enfim, por N motivos. E isso é um pedido que já vem de algum tempo, e a gente teve, né, a vontade de colocar isso em uma emenda impositiva nossa no ano passado. Então, poderia deixar de citar aqui o vereador Tiago presente, o vereador Natanael, Tatá e a doutora Marta, que assinaram junto a emenda impositiva com a gente. E a outra, né, através das declarações de imposto de renda, junto com... Me fugiu aqui. Que é um crédito adicional que da pasta ali da criança e adolescente. Então, fico muito feliz da concretização desse projeto, que tenho certeza que o mais rápido possível já vai ser colocado 4 playgrounds na nossa cidade, em 4 bairros distintos, para a nossa população estar aproveitando. Fico muito feliz, parabenizar a administração, os setores responsáveis, as diretorias, porque agora mais um projeto se torna realidade no município, vamos dizer assim, mais uma, entre aspas, promessa de campanha, um projeto de campanha, sai do papel para se tornar realidade no nosso município. Fico muito feliz de poder, de alguma forma, fazer parte disso e ouvir da população e entregar para a população mais esse ganho aí para a nossa cidade. Então, com certeza, seria favorável aos 69 que votaremos agora e aos 70 em seguida. Com a palavra, a vereadora Natália Martins. Eu gostaria de também falar de uma forma genérica, né, nos 2 projetos, até para ganhar tempo. Eu queria aproveitar, né, e parabenizar o pessoal da assistência, em especial o CMDCA, né, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, tanto os funcionários, mas destacar aqui o nome da nossa amiga Mônica Favarin, né, nós tivemos aqui uma reunião recente com elas, para elas explicarem, né, sobre o conselho. Eu disse que eu sou uma pessoa que defende conselho, sei dos trâmites, né, de quando esse conselho, os conselhos recebem, né, o fundo, na verdade, da criança e do adolescente, recebe esses dinheiros, a seriedade, como é tratado, né, até porque eu estou sempre em contato com a Mônica e ela me explica. E esses playgrounds, né, foi um tema até nosso de campanha. A gente tinha isso no nosso plano de governo, inclusive nós fizemos algumas
demonstrações, né, em 3D, até muito criticada na época por um diretor, né, de uma pasta, dizendo que era projetos surreais, que não existia, né, fundos para a Salles fazer isso, que a gente vivia de utopia, vamos dizer assim. E quando existem pessoas sérias, que destacam novamente o pessoal da assistência, eles colocam para acontecer mesmo. Não é todo o projeto que é aceito, né, usar esse dinheiro do fundo. Eu sei, né, do rigor que é, porque eu já tive alguns contatos, né, sobre isso. Então, parabenizar, e eu tenho certeza, né, indicações foram feitas por nós na legislatura passada, porque foi sempre muito cobrado, as cidades vizinhas têm. No Poranga sempre recebe gente, né, de Salles para poder levar os filhos nos que tem. Então, esse projeto que é surreal, né, na cabeça de alguns, está saindo do papel. E, novamente, deixar claro o trabalho desse pessoal, vamos dizer assim, dessas meninas, né, e dizer que conselhos bem formados e conselhos sérios, a população ganha. Agora, conselhos mentirosos que chega ao Tribunal de Contas, sai todo mundo correndo pegar assinatura, esse aí não vai para frente. Inclusive, a gente espera, né, que faça valer a lei, né, da transparência dos conselhos, para a gente poder acompanhar, principalmente esse bom trabalho do CMDCA no nosso município. Obrigada. Com a palavra, o vereador Luiz Roberto Saia. Quero aqui também manifestar meu apoio aos dois projetos. Vou ser favorável. Haja visto que na minha campanha também, no informativo que eu tinha ali, os planos que a gente pensava em mente, né, em estar levando ao nosso município, um deles era esse playground, né? E agora o prefeito já vai colocar esse sonho em realidade. Então, através da emenda impositiva, através do outro recurso, e no meu entendimento, eu já tinha feito um compromisso com as pessoas que me apoiaram, que votaram em mim, que através das minhas emendas impositivas, pelo menos uma praça por ano, até o final do meu mandato, eu ia contemplar. Mas o prefeito já se adiantou e já vai começar esse bom trabalho. Ao mesmo tempo, eu tenho que, sim, parabenizar, né, e ser favorável, mas também cobrar. Não adianta também só colocar e não ter manutenção. Haja visto algumas pracinhas que tem aí que os aparelhos estão sem manutenção, quebrado. Eu acho que isso aí é jogar dinheiro fora. Então, da mesma maneira que a gente apoia, aprova e corre atrás de recursos, atrás com os deputados também, a gente tem que cobrar o zelo e a manutenção. Então, fica aqui meu apoio aos projetos. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Luizinho. Queria aqui deixar também meus parabéns, tanto do projeto 69 quanto no projeto 70, e reforçar também o comentário do Beto, que estude o melhor lugar para colocar esses playground, para não gerar uma receita de custeio, né, de custo para o nosso município, como está sendo as academias ao ar livre, a própria areninha que precisa de uma manutenção, que se coloque regras, se possivelmente feche esse lugar, para que possamos aproveitar de maneira certa e correta. Infelizmente, tem muita gente que não vai nesse lugar para brincar, vai para criar um vandalismo. Então, é importante, sim, se criar um mecanismo de defesa para cuidar, para ter esses brinquedos por muito tempo, porque a gente sabe como que é a situação do setor público quando quebra alguma coisa, a demora que é para licitar, para correr atrás. Então, que estude a possibilidade das praças e coloque medidas de segurança para que esses vandalismos ficam mais difícil de acontecer. Um próprio sistema de monitoramento nesses parques será de grande importância. Então, a gente parabeniza os envolvidos, claro, mas a gente pede uma atenção especial. Muito obrigado.
Queria falar também do projeto 69, né, que é uma emenda impositiva, igual, pegando um gancho na fala do vereador Alain, da minha autoria, da autoria do vereador Alain, vereador Tata Natanael e vereadora doutora Marta, né? Sem dúvida nenhuma, a gente foi muito cobrado ao longo do nosso mandato na questão de playgrounds na praça, de manutenção também, e não só isso, aproveitando já cobrar o prefeito que não só a questão da instalação dos playgrounds, que seja feita a manutenção correta dos mesmos, né? Infelizmente a gente convive com os atos de vandalismo. O vereador Luizinho citou a questão da areninha. Quem passa por lá e vê a real situação, não falo de abandono, né? Mas a questão das pessoas que frequentam ali não dá valor no que tem. Também queria pegar um gancho também na 70, né? E parabenizar aí toda a administração. Gostaria de colocar em discussão um projeto de lei 69/2025, que abre no orçamento... Opa, desculpa. Coloco o projeto de lei 69/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples e simbólica. Então, peço aos favoráveis permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica o projeto de lei 69/2025 aprovado em votação. Gostaria de colocar em discussão o projeto de lei 70/2025, que abre no orçamento vigente crédito adicional e especial e dá outras providências. Passa a palavra aos vereadores. Coloco o projeto de lei 70/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples e simbólica. Então, peço aos favoráveis permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica o projeto de lei 70/2025 aprovado em votação. Gostaria de colocar em discussão o projeto de lei 68/2025, da autoria do vereador Fábio Henrique Borges, que cria a semana do Conecta Mais, Semana Municipal de Segurança Digital para os Idosos no município de Sales Oliveira e dá outras providências. Passa a palavra ao vereador Fábio Henrique Borges. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, a todos. Respeito e proteção. A criação da Semana Municipal de Segurança Digital para Idosos, o Conecta 60+. Todos aqui conhecem ou já ouviram falar de algum caso envolvendo golpes digitais. E a maioria das vítimas são pessoas com mais de 60 anos. Muitos não têm familiaridade com a tecnologia e se tornam presas fáceis para criminosos virtuais. Seja através de uma ligação falsa de um filho, um boleto falso por e-mail, uma mensagem no WhatsApp fingindo ser um neto, pedindo dinheiro urgente. Isso acontece aqui, na nossa cidade. Por isso, propomos essa semana educativa, todo mês de outubro, com ações que incluem oficinas práticas em bairros e praças públicas, com a Arena do Saber Digital, palestras com bancos, Polícia Civil e especialista em segurança virtual, parcerias com escolas, onde os alunos vão ensinar os idosos a usarem os celulares e aplicativos com segurança, e até uma exposição criativa, chamada Golpes que Viram Arte, que transforma histórias reais de vítima em material educativo. Esse projeto não é apenas uma prevenção, é um movimento cultural e social. É ensinar o senhor João que aquele vídeo que ele recebeu do presidente é, na verdade, um deepfake. É mostrar para a dona Tereza que ela não deve clicar em links recebido de números estranhos no WhatsApp.
mas é também a valorização. Valorizar o conhecimento da experiência, o tempo de vida, a contribuição que tanto já fez por Salles Oliveira. Dar a esse público autonomia, confiança e protagonismo na era digital. O Conecta 60+, poderá contar com parcerias com bancos, com universidade, com ONGs e até empresas privadas. Ou seja, não se trata de despesa para o município, mas de um investimento inteligente e estratégico, que pode, inclusive, atrair recursos de emenda parlamentares. Peço, com muito respeito, o apoio de todos os colegas dessa casa para aprovarmos esse projeto. Que a nossa cidade seja exemplo, que a gente mostra que aqui em Salles Oliveira ninguém fica para trás, nem mesmo no mundo digital. Por enquanto é só, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alan Felipe dos Santos. Só de forma rápida e com certeza, na hora da votação, serei favorável ao projeto, Fábio. Aproveito para parabenizá-lo pela ideia, pela proatividade em fazer tal projeto. Hoje, realmente, a gente vive uma era digital, cada vez mais crianças, jovens, idosos estão com o meu celular na mão. Tenho meu pai e minha mãe, cada um tem seu celular, a gente sabe que é um perigo na mão, né? Mas um perigo nesse sentido mesmo, das pessoas quererem se aproveitar. E esse projeto vem de encontro a isso, então, realmente aproveitar para parabenizar e com certeza serei favorável e que seja acatado pelo Executivo, colocado em prática e que as pessoas realmente participem para a gente ter cada vez menos lado, né, para o golpista, para o bandido, para que ele tenha cada vez menos lado na nossa sociedade. Então, parabéns e com certeza favorável. Queria falar também do projeto 68, onde eu começo parabenizando meu amigo vereador Fábio Borges, né, desde o início que ele veio conversar comigo sobre a ideia do projeto, sempre vi com bons olhos e mostra, vereador, porque você está aqui hoje nessa Casa de Lei, pelo seu trabalho e pela sua dedicação que começou lá atrás na pasta da cultura e hoje vem rendendo grandes frutos aí para a nossa cidade. Meus parabéns, vereador, com certeza serei favorável. Coloco o projeto de lei 68/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples e simbólica. Então, peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica o projeto de lei 68/2025 aprovado em votação. Coloca a palavra livre. Com a palavra, vereador Alan Felipe dos Santos. Bom, agora, na palavra livre, só queria destacar realmente a viagem que a gente fez a São Paulo na última semana. Estive junto com o meu amigo vereador Tiago Garrincha, o Fábio Borges, o vereador Beto não pôde estar presente com a gente, mas a todo momento ciente das nossas propostas e pedidos. Estivemos na Secretaria de Habitação, onde fomos atendidos pelo Rômulo, né? O Rômulo que nos atendeu através, e aproveito para agradecer a agenda extensa feita pelo Raul Vicentini, que nos atendeu, nos orientou, nos encaminhou nas secretarias do Estado de São Paulo, e atendido pelo Rômulo na Secretaria de Habitação, porque a nossa ansiedade, né, às vezes pelas essas casas do CDHU que a gente vem tratando aqui, vem tratando com a população, a gente a todo momento que tem a oportunidade, a gente questiona como está essa questão e tivemos a notícia feliz que na última sexta-feira finalizou os processos licitatórios, todos tiveram as suas licitações com comparecimento e tiveram as suas finalizadas, tudo ok. Então, segundo o Rômulo, que nos atendeu, da Secretaria de Habitação, meados aí de setembro, outubro, essas casas começarão a ser construídas em Salles Oliveira. A partir de aí 30% construída, se dá o início das inscrições. Bastante gente perguntando para mim como que vai funcionar. Com certeza, o que eu puder orientar, o que a gente puder ajudar nesse sentido, vamos fazer.
E agora é aguardar e concretizar esse sonho para a nossa cidade. Vamos continuar, né, nessa ansiedade, nessas perguntas, nesses questionamentos, para a gente poder realmente concretizar esse sonho em Salos Oliveira. Estivemos também na Secretaria de Segurança, junto com o Coronel Coderso, e falamos bastante sobre a situação de Salos Oliveira, em questão de faltar, às vezes, policiais, de a policial de Salos Oliveira ter que atender no Poranga ter que atender Salos Oliveira. Isso causa um desgaste para os nossos policiais e para a nossa população, que às vezes fica descoberta. A gente sabe que, graças a Deus, a gente tem policiais em Salos Oliveira que mais do que vestem a camisa. Eles se doam mesmo pelo seu cargo. Mas, infelizmente, às vezes o Estado não dá toda essa estrutura que eles merecem e que a população merece. Então, a gente questionou realmente muito forte essa questão de mais policiamento aqui para Salos Oliveira, para a nossa região, além de mais viaturas. A gente tem aí o vereador Garrincha, que já vem falando disso há algumas sessões, e todo esse apoio à segurança pública é uma pauta constante do vereador Garrincha, e a gente fez questão de visitar a Secretaria Pública do Estado de São Paulo para poder cobrar ainda mais essa questão de mais policiais para Salos Oliveira, mais viaturas para Salos Oliveira, que a gente necessita, principalmente para dar mais estrutura a esses policiais militares que fazem um grandioso trabalho em Salos Oliveira. Além de ter sido apresentado para a gente a questão do projeto Muralha Paulista, que vem integrando os polícias militares, civis, guardas municipais, que vem com o trabalho de câmara de segurança para as nossas cidades. A gente sabe que tem, por exemplo, emendas impositivas voltadas a esse trabalho aqui pelos vereadores, colegas dessa casa. A gente pede ao prefeito analisar junto aos departamentos, principalmente a Guarda Municipal, atenção a esse projeto Muralha Paulista, que vem interligando essas questões dessas polícias civil, militar e a guarda, e também na aquisição de câmeras de segurança para a nossa cidade, que a gente sabe hoje, né, infelizmente, a gente, por mais que a gente mora numa cidade pequena, pacata, há grande necessidade de câmera de segurança, de uma maior efetivo policial, porque infelizmente a bandidagem chega também nas cidades pequenas. Então a gente teve essa oportunidade de cobrar isso direto na Secretaria de Segurança Pública. Estivemos também na Secretaria de Cultura, na APA, como citei inclusive nas redes sociais, pude ver a abertura que o vereador Fábio Borges tem nessa pasta da cultura em nível estadual, inclusive em nível federal também, e lá foram apresentados mais alguns diversos projetos que a nossa cidade pode acatar. Tenho certeza que agora, né, junto com o vereador, das representantes da pasta do turismo e da cultura, tenho certeza que vai também abranger muita coisa boa para a nossa cidade. Além das visitas aos deputados, né, Gil Maci, Rafael Silva e alguns outros que estiveram no gabinete, do Dalben, a Fabiana Barroso e entre outros, né? A gente vai levar as nossas demandas, os nossos pedidos para a nossa cidade. Esse trabalho, da minha parte, não vai parar até o dia 31 de dezembro de 2028, se Deus permitir, e por muitos outros anos. Tenho certeza que vem bastante novidades por aí, que a gente vai poder trazer para a nossa cidade. Agradecer também ao Kassab por nos atender em seu gabinete. Tenho certeza que esse trabalho vai perdurar por muitos anos e cada sessão a gente vai trazer coisas boas e novidades para a nossa cidade, que esse é o nosso trabalho. A gente sabe que cidade pequena muitas vezes carece de recursos estaduais, recursos federais, e a gente vai ter que ir atrás disso e vou continuar indo atrás disso até o meu último dia desse mandato, se Deus permitir. Muito obrigado, presidente. Desculpa, que tem... gostaria de frisar, né, o Festival Gastronômico. Sei que a gente vai ter outras sessões antes do festival para poder chamar a população. Eu sei que a população sempre participa. Parabenizar a Tatiane, diretora do turismo, parabenizar o Juninho Mioto, Departamento de Cultura, porque vem dando continuidade ao trabalho que na ocasião o Fábio Borges estava à frente da pasta. Ele vem dando continuidade a esse trabalho. A gente sabe do que é o Festival Gastronômico em Salos Oliveira, né? Já foi citado em outras ocasiões. É uma oportunidade para os nossos culinaristas e é uma festividade grandiosa para a nossa cidade, para toda a população. Então, 11 e 12 de julho, já tira aí do calendário,
vamos participar do Festival Gastronômico aqui de Salos Oliveira e parabenizar principalmente a todos os culinaristas inscritos e a população que sempre está presente. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Roberto Saia. Agora, na palavra livre, gostaria aqui de iniciar minha fala parabenizando os nobres colegas que estiveram em São Paulo, sempre buscando melhoria para a nossa cidade, né? Fazendo as reivindicações. Não pude estar presente fisicamente, mas acompanhei por telefone, aí pelas redes sociais, e também cobrando e pedindo, falando com o assessor da Fabiana Bolsonaro, com o assessor do Dirceu Dalben, falei com o assessor do Luiz Carlos Mota, reivindicando. E uma das reivindicações que eu fiz é a respeito do transporte de passageiros, aí, de pacientes para a cidade de Ribeirão Preto e para a cidade de Franca. Haja visto que completamos 6 meses de mandato, né, desse novo mandato, e essa defasagem no transporte para tal cidade, Franca e Ribeirão, está deixando um desconforto para essas pessoas que fazem esse trajeto. Haja visto que na última semana foi um ônibus para Franca, quebrou, e eu acho que parece que já está em processo de licitação, uma van, mas eu peço ao Executivo que tome providência, que possa dar uma certa urgência, porque já faz mais de ano que está sem essa van para Ribeirão. No mandato passado foi comprado 2 vans estão quebradas lá no almoxarifado, não dá uma solução, e transportando esses pacientes de uma forma que causa constrangimento. Então, eu quero aqui, na minha indicação, cobrar novamente aí do setor competente que tenha uma ação mais rápida, principalmente nesse momento de frio, né? Que a pessoa se levanta às 5 horas da manhã e fica aí com esse desconforto, sabendo que não está indo para passear, mas sim para cuidar da saúde. Eu acho que as coisas estão caminhando, mas já se passou 6 meses. Então, eu tenho que cobrar. Eu cobro dos deputados. Tem alguns deputados que falaram que vai mandar uma emenda para comprando mais esse transporte, mas, ao mesmo tempo, tem que cobrar do Executivo também, né? Então, fica aqui a minha reivindicação em relação a isso e parabenizar a todas as indicações que foi feita. E, se for preciso, senhor presidente, eu volto a falar. Obrigado por enquanto. Com a palavra, o vereador Michel Fabiano de Oliveira. Na palavra livre, primeiramente, boa noite a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, da Salência FM, do YouTube, do Facebook, e também o seu Bitinha, o seu Nelson, que estão aqui, possam ter uma boa noite. Na palavra livre, vou pedir, começar falando sobre um pedido que foi feito para mim. Sei que já foi até tema nessa Casa de Leis, anteriormente, em outros mandatos, sobre talvez a indicação de instalação do SAMU, né, no nosso município. Sem demagogia e sem muito dizeres, eu acho que é algo que eu sei que, sabendo do nosso município, da dificuldade financeira que está no nosso município, só que eu vejo com grande preocupação que seria, às vezes, necessário a gente ver pelo menos essa indicação e orientação também de onde foi feita em algumas cidades, como Orlândia, no Porã, Orlândia, São Joaquim, que já tem a instalação do SAMU. Eu tive a oportunidade de estar conversando com o Guilherme e também com o Ricardo, que fez a implantação do SAMU em Orlândia, e deu muito certo. Logicamente, sei das dificuldades que vivemos financeiramente, mas eu acredito que Salos Oliveira hoje também ela pode, talvez, montar com serviços desses, né? Vendo que não vai gerar só receitas de déficits no nosso município, que pode ser compartilhada com o Estado, com o município e também com a União. E vendo que hoje a necessidade do pronto atendimento quanto antes, quando se trata de saúde, a gente tem que ficar atento a todo momento, preocupado a todo momento, que quanto mais agilidade, melhor facilita,
e é um cuidado que temos que ter com a nossa população. Então, eu solicito ao Executivo e também digo aos nobres vereadores que foi pedido para mim, através desses meninos, do Ricardo, que foi o que implantou o SAMU em Orlândia, ele está à disposição de estar conversando de uma maneira interessante com o que pode ser tentado a adquirir essa unidade para a nossa cidade também, visto que a nossa cidade está aumentando e a gente precisa desse tipo de cuidado. Eu gostaria de falar também que eu fiz a indicação em relação, por exemplo, a gente consegue colocar as faixas de pedestres perante a escola, principalmente ali na EMEI Valdir Turim, que antigamente a entrada era pela José Paulino, entrada e saída. Agora, a saída ela está sendo feita pela Reinaldo Orsi. E é um movimento de muito fluxo, um movimento muito grande, com fluxo de pais e também de pedestres e também dos veículos que passam ali para aquela rua. E nem sempre a nossa Guarda Municipal pode estar presente. E como é próximo do meu consultório, eu já vi diversas imprudências de motoristas correndo, não respeitando o pare. E como as crianças estão saindo ali, principalmente ali das 4h30 adiante, é perigoso. Então, eu peço para os meios legais, dentro do Executivo, que possam estar providenciando essas faixas de pedestre naquele local. Eu queria falar também, pessoal, apesar de estar começando agora, Sais Oliveira já sofreu 2 vezes, nesse último mês, com focos de incêndio, com queimadas, justamente ali no Jardim Aurora. Me chamaram nas redes sociais, uma vez foi no domingo, e prontamente tanto o Corpo de Bombeiro, quanto também o Davi, juntamente com o caminhão-pipa da Prefeitura, ele esteve presente lá para estar sanando esse incêndio, esse foco de incêndio. Na verdade, o primeiro, no domingo, foi muito maior, e o pessoal lá daquele bairro, eles estavam extremamente preocupados, que estavam chegando próximo da residência, mas, mesmo assim, foram prontamente acionados e foi sanado isso. E, na última sexta-feira também, só que do lado onde fica uma matinha, além do fogo estar um pouco mais intenso, também, segundo os munícipes, tinha os animais que estavam sendo afetados por essa queimada. Lógico, a gente está começando a falar, estamos ainda no meio do inverno, mas, infelizmente, a seca já está chegando, e tem pessoas que não têm a consciência, porque esses incêndios não tem como não ser criminosos. Então, conversando com o Davi, também com o Isaac, que estiveram presentes lá, eles estão com a disposição para quem precisar, quando acontecer esses focos de incêndio, e também alertar a população para tomar cuidado, né? E, se possível, ver algum incendiário, alguma pessoa com essa maldade, possa estar acionando a polícia ou os mecanismos legais. E, para finalizar minha fala, lembrando a todos que no próximo dia 9, tem um evento em prol do Grupo Salve, aquele grupo que promove o bem-estar e o cuidado àqueles que precisam. Então, fazer o convite e reforçar aquele que puder estar fazendo alguma coisa, ajudando, com prendas, ou até as pessoas que quiserem participar do chá, ainda tem algumas mesas que possam estar sendo vendidas. No mais é isso, presidente, se precisar eu volto. Com a palavra, vereador Fabiano Estevão da Silva. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos acompanham pelas redes sociais, Salense FM, todos aqui presentes, Bitinha, senhor Nelson, Nayara. Na palavra livre de hoje, quero ser objetivo e dizer que na última quarta-feira estive na capital paulista, na habitação, junto com os vereadores Fábio Borges, Alain e o presidente Tiago. Na oportunidade, fomos recebidos pelo Dr. Rômulo, onde nos assegurou que, em breve, você, munícipe, verá a construção de 45 unidades habitacionais em nossa cidade. Estou muito feliz em trazer essa notícia. Notícia que vai tirar 45 famílias do aluguel, 45 famílias que vão ter uma casa para chamar de sua. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, vereador Marco Aurélio Balugli.
Senhor presidente, agora na palavra livre, gostaria aqui de apenas fazer uma ressalva em relação à indicação número 133 de 2025, referente ao método Wolbachia, que até o vereador Alain comentou conosco também aqui sobre a pronúncia, né? É um pouco diferente a palavra, mas é algo muito importante. Trata-se de uma medida, né, em combate aí à dengue e demais doenças aí transmitidas por mosquitos. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva relacionada a essa indicação sobre o cuidado e o planejamento sobre essas medidas que o executivo tem que tomar, né? Já deveria estar tomando, acredito, em relação à prevenção, porque nós estamos passando por um momento de estiagem, de chuvas, e é muito importante que todos os trabalhos sejam reforçados nesta etapa, né, do ano, tendo em vista uma maior facilidade para a execução dos mesmos. Então, peço esse apoio do Executivo, essa atenção para esse tema, né, que é tão preocupante. A gente já passou por vários problemas aí nos últimos anos, com epidemias de dengue e demais doenças. Então, é um exemplo, mas que deve ser tomado de uma maneira geral aí, em várias atitudes, seja numa limpeza de boca de lobo, que é algo que é recorrente aqui nessa Casa de Leis também, que acredito que quase todos os vereadores aqui solicitam, e demais medidas, né, limpezas de terrenos, praças, enfim, para que essas ações sejam fortificadas nesse momento do ano, para que a gente evite problemas futuros. Por hora é só, agradeço a palavra e desejo a todos uma boa noite. Com a palavra, o vereador Luizinho. Agora, fazendo aqui o uso da palavra livre, queria que, iniciando, justificando, né? Hoje, quando cheguei nessa casa aqui, o secretário da casa foi até minha sala de reunião, falando que o projeto de emenda da Lei Orgânica 01/2025, onde eu já tinha conversado com algumas pessoas que iria para a votação, ele foi tirado de pauta para, segundo o secretário, melhor análise aí do presidente, onde já tem o parecer jurídico, e é um projeto que eu acredito que será de grande importância para essa casa, porque, se notável aqui, né, hoje a gente tem 136 indicações, que é um instrumento do que o vereador tem para usar em conjunto com a nossa população, e esse projeto de emenda à lei orgânica, ele vai não facilitar somente a vida de um vereador, mas sim dessa Casa de Leis a responder ao munícipe qual que é o argumento, né, do executivo ou também do setor competente, porque vale se lembrar a população que o vereador, ele tem o poder da sua emenda impositiva, mas ele não tem o poder de execução. Ele não tem o poder de fazer um prédio, de fazer uma casa, de fazer um campo. Isso é uma atribuição diretamente ao prefeito. Então, essa indicação, essa emenda à lei orgânica sobre as indicações vai trazer um mecanismo para essa casa, onde o prefeito vai ter que prestar informações do que o vereador, com sua indicação, pediu para se fazer, desde que seja um buraco, uma pintura de pare, ou até mesmo uma roçada em suas praças, porque é muito simples, né, a gente jogar a multa para a nossa população, e o nosso conselho tutelar, onde as meninas não medem esforço de oficializar, pedir, a prefeitura não dá ouvido, ainda está lá, estado de abandono, o pessoal não vai lá fazer manutenção numa luz. Então, as indicações, através desse projeto de emenda à lei orgânica, é para isso, para a gente criar uma transparência nas indicações e ter as respostas necessárias. Então, hoje, pelo
para a opinião do presidente, e é uma atribuição dele, a gente respeita, mas por esse fato, o projeto hoje não foi para votação. Queria aqui também entrar num gancho da palavra um pouco do vereador o Alain, quando fala de segurança pública, e quando citou referente ao sistema de monitoramento. É triste, vereador, porque a emenda impositiva ela parte do vereador. E não sei por que não toma um caminho de execução para fazer um pedido que é de interesse público. Esse sistema de monitoramento foi a primeira emenda nossa. Na ocasião, estava aqui a vereadora Natália, o vereador Gabriel, saudoso Baba, e a Cláudia, e a gente foi pioneiro nesse pedido. A única cidade na região que tinha sistema de monitoramento na época era São Joaquim da Barra. E a gente fez visitas em outras cidades para ver o sistema de monitoramento, e simplesmente o prefeito engavetou. Eu acho que ele sabe disso, e vocês também. É um sistema que vai trazer uma benfeitoria e um trabalho que ajudará muito a nossa polícia militar, nossa guarda municipal. Então, uma emenda impositiva que vem de encontro com a segurança do nosso município. E até agora, nada. A gente fica feliz quando a gente vota aqui, nessa casa, emendas impositivas, que foi o crédito que a gente votou para fazer o playground. Só que a gente fica triste, porque tem outras emendas impositivas que podem ser executadas e não tem uma dificuldade nisso. Como eu estou aqui agora, vou parabenizar a secretária de Saúde, que nas emendas voltadas a 50% da saúde, ela vai lá e executa. Inclusive, tem uma emenda de nossa autoria, que está agora em licitação, que é para a compra de aparelhos odontológicos, para uma melhora no PSF das Mangueiras, que isso é de grande importância e relevância para o nosso município. Então, tem aqui emendas para manutenção do nosso centro de lazer, campo de bote ainda parado, sabe? Então, é uma mão de via única, né, vamos se dizer assim, que, infelizmente, senhor prefeito, administração, vocês estão deixando de fazer o bem para a nossa população, para um conjunto geral da nossa população. Repasses de emenda impositiva para associações sem fins lucrativos, é o caso da Associação Atlética Salense, R$10.000, Associação Amigos do Rocha, onde parabenizo na oportunidade os amigos vereadores que foram lá buscar um kit, é isso mesmo. Só que tem emendas do sentido opositor ao senhor prefeito, que vai de encontro e vai ajudar muito também as entidades. Então, senhor prefeito, a política passa, não precisa de criar essas situações com o vereador, por problemas judiciários, né? E que faça isso para a nossa população, que a emenda impositiva da oposição, ela também é para o nosso povo de modo geral. Então, é um desabafo que eu falo das emendas impositivas, né? É um desabafo que a gente tem por muito tempo, referente como é tratado as emendas impositivas da oposição ao Executivo. Queria que, mais uma vez, agora eu vou amanhã ligar novamente para o responsável, José Esquezário, para dar uma atenção diferenciada para as meninas do Conselho, para dar um sentido na organização de lixo no nosso cemitério. É uma situação que a gente, aonde a gente vai, a gente recebe essas reclamações, e é uma situação que já tem que se colocar em papel, um plano de limpeza, não ir naquele catadão da onde o pessoal manda, mas dar uma atenção diferenciada para que essas pessoas que tanto contribuem com o serviço, né, público do nosso município. Então, venho aqui pedir para que execute aí o mais rápido possível todos esses afazeres aí para o nosso município.
Senhor presidente, obrigado. Se chamado, retorna a palavra. Com a palavra, a vereadora Natália Martins. Novamente, boa noite a todos. Para também encerrar aqui na Palavra Livre, também fazer, né, essa menção aí à emenda, né, na lei orgânica, porque eu já não tenho mais como explicar, né, para alguns munícipes, né, que a gente não executa e que a gente indica, e eu não sei o porquê não é feito algumas indicações. Uma que eu falei recente, né, a respeito do sistema de som do velório. Se o vereador ele é respeitado, né, se o vereador todos, tá? Porque não são todos que são. A gente vê muito claramente isso, né? A gente saberia os motivos. E nem as coisas que são obrigatórias, que são leis, que são o executivo faz, imagina as que não são, né? Então, péssimo pessoas sentadas atrás daqueles computadores lá que estão nem aí com a cidade, só querem ganhar o dinheiro deles. Muitos deles ganhar o dinheiro e ir para a cidade deles, gastar, porque nem daqui são, e que não estão nem aí, pelo menos, mesmo que seja aquelas respostas ridículas que eles dão de... Conversava esses dias aqui com o pessoal... Parece que quando o aluno do ensino fundamental não estudou para a prova, vem as perguntas, 1, sim, 2, talvez, 3, não quero. Gente, faz o vereador perder tempo, faz o vereador gastar dinheiro, porque papel, tudo aqui custa, tinta de impressora custa. E a prefeitura não está nem aí com isso aqui, não está nem aí com o andamento dessa casa. Eu me lembro a primeira vez que o prefeito se reuniu com a gente ali, não sei se o vereador, o Luizinho, estava presente, não sei se ele vai lembrar, no primeiro mandato, ele falou assim que ele já estava mais maduro, diferente, né, com outro pensamento, que ele não ia ser perseguidor, não ia ter diálogo, ia trabalhar pela cidade de uma forma unânime. Cara, não atende uma emenda impositiva. Não atende as coisas que são leis, que são obrigatórias. Quanto menos algo que seja deputados ligando para a gente, assessores de deputado ligando para a gente, dizendo que não vai acatar mais nossos pedidos, porque eles não pedem as coisas. Está lá, está perdendo a verba, aí nossa, porque vem o departamento de contabilidade, finanças, e implora para a gente pedir verba para os deputados para tirar a cidade do buraco, do caos financeiro que está. E aí eles só querem o dinheiro, A gente consegue carro, a gente consegue bens, vai enrolando. E o medo do vereador fazer uma fotinha e publicar, né? E o medo de virar midiático igual são. O medo da gente divulgar que a gente está trabalhando também pela cidade, que a gente não é da corja, mas a gente é eleito e a gente está aqui para o bem do povo. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando algumas coisas legais, né, porque o parecer jurídico está aí, a gente precisa desses mecanismos para poder, pelo menos, a palavra é muito feia, mas forçar o trabalho ser de mão dupla, que nunca é aqui nessa casa. Desde quando era presidente, os vereadores, inclusive, já aproveito para citar, respostas de pedido de informações atrasadas não seguem o regimento, a lei, não segue, não responde no prazo. E quando responde dessa forma. E já aproveito, né, para dar apoio, né, ao grupo de funcionários do nosso município, né, principalmente a comissão, né, que está representando os funcionários na tratativa da reforma da Previdência. Um grupo que eu faço parte, não, como foi dito aqui, para tumultuar, nada, não. Eu sou funcionária, sou defensora do funcionalismo, vou continuar, pode tirar print, pode mandar, pode chorar para a mãe, pode fazer o que quiser, vou continuar defendendo juntos. Agradecer ao presidente, que tem respeitado muito a comissão, que eles estão sempre dizendo, né? Nós solicitamos uma
auditoria através da casa, né, que a gente acredita que pode ser usado as verbas para poder fazer algumas análises que fogem do conhecimento do vereador, e o mesmo pedido a comissão também fez por meio de ofícios ao presidente. Ele disse que já está analisando juridicamente, sei da disposição, acredito que a gente vai conseguir, porque eu acho que é um meio legal, né, que a gente pesquisou para poder fazer. Só que, pela prefeitura, não tem nada disso, não tem diálogo. O pessoal aqui, do mesmo jeito que eles responderam alguns pedidos que eu fiz por ofício, responderam para eles também negando o pedido, não é nem respondendo negou até o pedido que foi feito por ofício, pela presidente, né, enviado pela presidente da comissão, que a ID tem se disponibilizado para ajudar. O pessoal sempre sabem da realidade, né, sabem, mas estamos tentando, né, o melhor para os dois lados, né, para que ninguém saia tão prejudicado. E a gente tem uma linha de pensamento que aqui a gente respeita, a casa respeita, mas a prefeitura não. Achei interessante um exemplo, né, que foi dado, que a forma como foi dada a resposta foi: não vamos aceitar porque não está vamos dizer assim, nos moldes corretos de protocolo. Ficou uma semana para responder e respondeu que recusou. Mas na hora que chegou o projeto da Previdência, da reforma, ninguém ficou sabendo antecipado, ou não teve todas essas formalidades. Foi isso que foi comentado. Foi apenas, teve muitos funcionários que ficou sabendo através das redes sociais no vídeo do prefeito. Então, de uma forma geral, essa cobrança, né, desse respeito. As pessoas que sentam na cadeira lá para trabalhar, elas são pagas pelo dinheiro da população. São impostos que a população paga. O dinheiro é do povo. Igual, né, a gente fala quando é recusado, quando é ignorado as emendas impositivas. O dia que for o dinheiro do bolso do prefeito, o orçamento, ele faz o que ele quiser. Quando não, respeita a regra, respeita a lei. A gente tem do primeiro ano ainda emendas impositivas sem ser sequer... eu lembro muito bem a fala do Tribunal de Contas. Ele não executou por algum motivo, tem algum problema, a primeira coisa que tem que ser feita, comunicado oficialmente o vereador e tentar-se uma solução. Foi isso que aconteceu com as câmeras de segurança. Teve um probleminha lá, a gente votou aqui, reformulou e até agora nada. Era um start para poder hoje, se já tivesse começado lá atrás, hoje talvez nossa cidade estava inteira monitorada. Mas não, prefere gasta desenfreadamente aí com coisas às vezes até supérfluas, e as coisas que são importantes vai deixando. Aí a gente tem que ir atrás mesmo, atrás de programas do governo, programas do governo federal, do governo estadual, mas também precisa pensar que se não começar a caneta assinar coisas para a população, o governo federal e o governo estadual não vai salvar município de buraco nenhum, principalmente um município pequeno, na hora que não tiver mais como sair do poço. Então, é sempre um desabafo com descaso. Um descaso com o vereador. Sabe, eu acho que não tem como, não tem como, tipo assim, tem problema pessoal, tem problema político, e desconta nas coisas erradas. Desconta na onde vai afetar quem mais precisa, que é a população. Quem coloca a gente aqui, coloca eles lá. Pelo menos o prefeito e o vice. Depois as escolhas são deles, mas, infelizmente, não tenho medo de errar aqui. Muitas escolhas erradas que estão refletindo na situação hoje do nosso município, no andamento dessa casa, porque a gente fica patinando aqui nas coisas. Fiquei pensando uma estratégia de, sei lá, se for colocada em votação a emenda da lei orgânica, refazer todas as indicações que não foram atendidas, para ver o que acontece, né? Se a gente é besta, se a população é tão longe da realidade assim, de pedir as coisas que precisa no município.
ou se realmente é picuinha, se realmente é politicagem, se realmente eu não vou com a cara do vereador, não gosto e não faço mesmo e que se dane o mundo. Que sinto muito, mas é o que tem parecido muito nesses últimos, principalmente nesse começo de mandato, nesse primeiro semestre. A gente já vem carregando bagagens, mas parece que está transbordando. A mala está ficando pequena para a viagem, de tanto descaso, de tanta via de mão única, que essa casa aqui sempre atende, mas que na hora do vamos ver, na hora da devolução, zero. Então, é mais um desabafo e novamente, dizer para os funcionários que estão certos, de batalhar para poder tentar amenizar, principalmente a questão da reforma da Previdência. E eu tenho certeza que aqui todos os vereadores pensam, estão do lado do funcionário também, não é só a parte de defender um lado, mas sim a gente precisa, principalmente, eu vou falar por mim, funcionária também, porque a gente convive com esses funcionários diariamente, sabe da batalha, sabe de como aqueles que estão há muito tempo aí trabalhando pelo bem do nosso município, merece o nosso respeito, merece o nosso trabalho para que tudo dê certo e seja o mínimo, afetado o mínimo possível na vida de cada um deles. Por enquanto é só. Obrigado, presidente. Para finalizar, peço licença para fazer o uso da palavra. Também queria falar da nossa viagem, nossa agenda a São Paulo, acompanhado dos vereadores Alain, Garrincha e Fábio Borges, onde a gente tivemos em algumas secretarias, tivemos na Secretaria de Segurança Pública, levando algumas demandas das nossas cidades, da nossa cidade, como, por exemplo, a questão do efetivo, do aumento do efetivo da Polícia Militar na nossa cidade, também de viaturas, e como foi falado pelo vereador Alain, questão de câmeras de segurança também. Esperamos ter sucesso aí nos nossos pedidos aí pela frente. Também destacar que estivemos na APA, fortalecendo laços para futuras parcerias, e destaque para a habitação em nossa cidade, que na semana passada nós tivemos na quinta ou na sexta, vereador, finalizou o processo licitatório e agora sim para dar seguimento aí na ordem de serviço. E também, nessa mesma agenda, estivemos no Palácio dos Bandeirantes, junto ao Gilberto Kassab, secretário do governo, reforçando as nossas demandas e projetos por nossa cidade. E, por último, visitamos a Alesp, onde estivemos nos gabinetes do deputado Rafael, do deputado Dirceu Dalben, Fabiano Bolsonaro, Gil Maci, protocolando também ofícios e algumas demandas para a nossa cidade aí, seja para saúde, recap, infraestrutura, e dentre outros mais. Dando fim aos trabalhos da sessão ordinária, informo que a próxima sessão ordinária será realizada na terça-feira, dia 15 de julho de 2025, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.